Fala comunidade, tudo bem? Eu sou Vitor Maciel e você está na comunidade do setor público, o nosso canal. Hoje nós vamos falar de contratações no período dos festejos juninos e você não pode perder esse vídeo. Solta a vinheta, Digão! O vídeo de hoje é um vídeo de muita responsabilidade. Todo o Nordeste, todo o Brasil, mas em especial o Nordeste, está em festa. Estamos no período junino e muitas entidades do setor público estão realizando as suas contratações. As contratações das bandas, das instalações, criando aquela ambiência no município para aquele momento tão especial, depois de 2 anos de pandemia, sem os festejos juninos, onde as entidades, na realidade, estavam curtindo as tradições juninas exclusivamente pela virtualidade. E muitos foram os questionamentos que tivemos no âmbito dos tribunais de contas, das consultorias técnicas e muito mais. A realidade é que a intenção daqueles que fazem assessoria técnica, daqueles que fazem o controle interno e externo, não é inviabilizar que os municípios, sobretudo os municípios do Nordeste, realizem os seus eventos, mas sim trazer uma reflexão para o gasto exacerbado e irrazoável dos recursos públicos. Existe realidade, eu costumo dizer, realidades lá na França, onde municípios que estão em calamidade financeira estão gastando valores expressivos na contratação de bandas. Municípios com dívidas com servidores, com parcelamentos inadimplidos de débitos previdenciários e muito mais. Isso é muito preocupante. Por essa razão, esse vídeo tem o objetivo de trazer algumas reflexões e alguns apontamentos importantes para que você, que atua no setor público, não cometa impropriedades com esses gastos que são tão importantes, que são os gastos juninos. O primeiro aspecto, está aqui do lado, observar as dotações orçamentárias e as disponibilidades financeiras. É muito comum as entidades executarem despesas sem lastro orçamentário. E quando alguém pergunta, Vitor, o que seria lastro orçamentários? Seriam créditos consignados na lei orçamentária para a execução dessas despesas públicas. Eu poderia também falar, e agora falarei, sobre as disponibilidades financeiras e as fontes de recurso. As fontes de recurso está lá no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve atender o objeto da sua vinculação. E quando a entidade pública vai executar despesas, precisa observar se existe fonte de recurso, fonte de financiamento para lastrear e efetivamente executar aquela despesa. O que gostaria simplesmente de dizer é que eu não posso utilizar um recurso vinculado a uma política pública outra, como educação, saúde, meio ambiente e afins, para gastar neste período. Caracteriza-se desvio de finalidade. Outro aspecto, transparência dos gastos públicos. As entidades precisam desnudar o seu patrimônio, evidenciando todos os valores que estão sendo investidos durante a realização dos seus festejos juninos. Então, a transparência é um requisito importante na aplicação desses recursos. Mais um aspecto, a razoabilidade de gasto. Eu quero falar com muito cuidado, que falar de economicidade e razoabilidade de gastos públicos é efetivamente deixar claro que não adianta a administração pública municipal, falando neste momento dos festejos juninos, fazer aplicações exorbitantes de recursos públicos nos festejos, quando muitas vezes encontra-se em calamidade financeira, em calamidade pública, onde existem casos na França, onde entidades que agora têm uma expectativa de gastar com determinadas contratações, determinados espetáculos, valores que não, se comparado com o que foi investido em obras públicas, é muito maior. Ora, como um município gasta mais num evento específico do que com obras durante todo o ano? É preocupante. Tem municípios cujo percentual de educação e saúde que está sendo aplicado é muito inferior do que aquilo que está apresentando de perspectiva de gasto nos eventos durante esse período. Portanto, esse aspecto que eu coloco de razoabilidade e economicidade na aplicação dessa política pública é uma preocupação para aquilo que é essencial. Existem garantias essenciais dos munícipes que não podem ser desvirtuadas. São direitos essenciais, a moradia,
a saúde, a educação, a infraestrutura urbana, a melhoria da qualidade de vida. O que não significa dizer que participar dos festejos juninos, que é a celebração de um momento ímpar, não seja importante, mas precisamos equacionar de forma equilibrada, de forma temperada, quando falo da temperança, a escolha e a alocação de recursos da melhor forma para evitar excessos. Outro aspecto, a modalidade de contratação. De que forma eu vou contratar, a estrutura física, de que forma eu vou contratar os artistas. Então é uma grande preocupação, porque os diplomas que regem as contratações no setor público, as licitações e contratos, deixam muito claro que precisamos observar requisitos que são muito específicos. Falando especificamente da inexigibilidade de artistas que têm a consagração junto à crítica, a consagração popular, não pode ser confundida, e com todo respeito, a profissionais que tecnicamente, ou melhor, artisticamente, podem ser comparados, quando falamos de comparação, na perspectiva da entrega. As contratações precisam ter critérios bem definidos. Obviamente, a inexigibilidade, que trata do caráter da singularidade, fala na perspectiva dos artistas de notório reconhecimento junto à crítica, deve-se observar os requisitos que estão estabelecidos na lei de licitações e não haver um gasto de uma contratação direta a qualquer custo, com qualquer artista, sem observar critérios estabelecidos na norma. Inclusive, se observarmos pequenos municípios que contratam trios nordestinos, podem fazer um credenciamento com valor estabelecido, por exemplo, e contratar e credenciar, melhor colocando, todos esses profissionais. Não confundir a inexigibilidade com a singularidade ou com o reconhecimento exclusivo desse artista junto à crítica de profissionais de igual valor, mas que não há uma notoriedade na magnitude que justifique uma contratação por inexigibilidade, por que não credenciar com um valor estabelecido, por exemplo. Outro aspecto importante é a participação das controladorias. É muito comum os colegas que atuam em controladoria dizerem em que momento eu devo participar do acompanhamento da aplicação desses recursos, na execução processual, em todas as etapas. Desde a motivação da despesa, o acompanhamento das rúbricas que vão ser sensibilizadas, da fonte de recurso, dos aspectos que envolvem o acompanhamento dos demonstrativos contábeis que são, obviamente, encaminhados e registrados pela contabilidade e numa perspectiva muito mais clara de transparência, verificar se o valor que está ali registrado reflete aquilo que foi contratado. Já, inclusive, vamos falar de algumas particularidades no tocante ao registro contábil. Mas a unidade de controle deve acompanhar todo o processo, desde a motivação. Inclusive, falando da motivação, é muito bom observar que as entidades que vão fazer a contratação devem ter uma fundamentação robusta que justifique, voltando ao aspecto da contratação, uma própria inexigibilidade, um edital de credenciamento com requisitos muito claros que possibilite artistas locais participar, se credenciar. Outro aspecto, fazendo uma menção ao controle e à contratação, a representação exclusiva. Tem em situações que eu costumo dizer lá na França, onde o artista é representado por várias pessoas em localidades cuja relação limítrofe é praticamente inexistente. Então, é importante que nós coloquemos o representante exclusivo daquele artista naquela localidade também como um aspecto a ser observado. Inclusive, eu quero já aproveitar que na descrição dessa fala, na descrição desse vídeo, nós colocamos alguns links de recomendações de Ministério Público, de Tribunal de Contas, que vocês podem observar. Outro aspecto importante, em alguns estados, inclusive com orientações de Tribunal de Contas, é permitido a antecipação. Obviamente, existe uma exigência de muitos artistas com antecipação de 50% do valor antes da realização do espetáculo, onde algumas entidades não fazem um registro contábil da antecipação.
Então, se houve, por exemplo, a contratação de uma banda por R$10.000 e houve uma antecipação de 5 mil, houve uma saída do banco e aí a turma da contabilidade a gente diz que foi creditado do banco 5 mil, 50% e debitado numa conta de adiantamento a fornecedores, que é uma conta de direito. Obviamente que esse direito vai ser dado baixa a partir do momento que for efetivamente realizado o espetáculo e efetivamente sair o valor complementar daquele, o valor complementar após aquilo que foi pactuado. Então ali a gente fala que houve mais um crédito no banco, né, mais uma saída no banco e obviamente a extinção do direito pela baixa e efetiva realização do espetáculo. Lembrando, e aí falando na turma da contabilidade, houve uma variação patrimonial diminutiva no momento da efetiva prestação de serviço. Logicamente, só estou falando aqui do mundo patrimonial. Vejam que são muitos aspectos, nós vamos fazer outros vídeos que trata de alguns cuidados que nós precisamos tomar nesse período, né, das contratações, durante todos os festejos juninos, mas é importante que fique muito claro que os órgãos de controle estão vigilantes, as controladorias precisam participar desse acompanhamento, os gestores não estão sendo convidados a deixar de realizar os seus festejos, mesmo porque quando falamos desse período, falamos da movimentação da economia, da potencialização de uma cultura local, da possibilidade de nós resgatarmos uma identidade cultural que faz parte da essência, sobretudo das cidades do Nordeste, mas não podemos esquecer a importância do controle do gasto público. Não podemos esquecer que existe uma série de recomendações, como há pouco coloquei, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas de modo geral, inclusive recomendações técnicas que estão sendo assinadas de forma conjunta, com a preocupação da garantia de um serviço público prestado com qualidade, da garantia de um gasto público com probidade, com controle, com governança e fazendo com que efetivamente as políticas públicas sejam entregues aos cidadãos. Em breve publicarei outro vídeo com alguns cuidados que precisamos tomar nesse período junino e esperamos vocês. Compartilhe com os seus e até a próxima. Vocês estiveram na Comunidade Setor Público.